Bem, pessoal, o programa Geração Talento acaba de chegar aqui na primeira igreja Batista da Posse, onde está acontecendo uma reunião de pastores da Associação Batista em Nova Iguaçu. E nós vamos entrevistar algumas autoridades, um médico está presente para fazer algumas palestras e você vai ver tudo aqui no programa Geração Talento. Fica com a gente, programa Geração Talento no ar. Receber a associação, né? A BIG aqui também, representante, fala pra gente. Graça e paz, Nael, graça e paz a todos os nossos ouvintes. É uma alegria receber a Ordem dos Pastores Batista do Brasil, secção iguaçuana, aqui no templo da primeira igreja Batista da Posse. Em especial a nossa BIG, e hoje nós não temos só apenas os pastores, mas também as esposas de pastores. Nós estamos recebendo um dos grandes sexólogos, o Dr. Técio. Ele estará ministrando daqui a pouquinho aos pastores e às suas esposas. E para a gente é sempre uma honra poder receber os departamentos da nossa Associação Batista Iguaçuana aqui nesse lugar. Sempre muito bem-vindos. Agora, eu conversei com o diretor executivo aqui dessa organização e ele falou de cuidado com os pastores, que a associação agora está voltada para essa visão. Porque tem muitos pastores que às vezes ele está começando um projeto na igreja, desenvolveu uma igreja e às vezes a família está assim praticamente caminhando para um lado assim meio de desconstrução, né, ascendente. O que você tem a falar sobre isso? Bem, justamente isso é importante, né? O pastor Sérgio, por certo, deu uma palavra aqui aos irmãos. Ele é o nosso secretário executivo da Ordem dos Pastores Batistas de Nova Iguaçu. E é muito importante frisar que, muitas das vezes, quando os pastores se reúnem, às vezes as pessoas acham que é apenas conversar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, mas tem outros assuntos também. Assuntos importantes sobre família, sobre trabalho, sobre gestão de pessoas, como direcionar um trabalho dentro da igreja, como direcionar os trabalhos dos jovens e das crianças. Isso é muito importante dentro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, né, e de Nova Iguaçu está dando essa ênfase. E isso nos ajuda a clarear um pouco mais a nossa mente como igreja e ainda mais os pastores, que são a liderança, né, e precisam estar sempre habituados e entendidos do que anda acontecendo no momento. Então, é aplausível que a nossa Ordem dos Pastores está fazendo. Agora, tem um documentário sendo rodado de 135 anos da Igreja Batista. Fala um pouquinho sobre essa importância dos batistas, não só na Baixada Fluminense, mas no Brasil, porque os batistas iniciou praticamente muita coisa. E os grandes missionários, eles têm feito um trabalho, não um trabalho expressivo, mas um trabalho de estabilização. E o nome da Igreja Batista sempre em ascensão no cinema agora. Fala pra gente. Interessante, Nael, que quando se fala de batista, fala de missões. Todo povo batista é um povo missionário. Haja vista os americanos, quando vieram lá dos Estados Unidos, por volta de 1871, e implantaram o trabalho batista aqui no Brasil. William Baber, né, sua esposa, Zacarias Klein Taylor, sua esposa também, e por aí foi difundindo um trabalho muito importante entre os batistas. E hoje, os batistas estão em todos os lugares do Brasil, né, em todas as associações, e isso tem sido muito importante. Mas uma das coisas mais legais que os batistas têm é o trabalho missionário. A gente vê a nossa Convenção Batista Brasileira, onde a gente tem a Junta de Missões Mundiais, que trabalha com missionários do mundo inteiro, a Junta de Missões Nacionais, que trabalha dentro do nosso país e tem ajudado em diversas localidades onde o evangelho ainda não chegou. Ali tem um missionário batista chegando. Então é legal. E a nossa igreja tem participado de todos esses projetos, não só enviando, como também contribuindo e orando para que Deus possa abençoar esse trabalho e almas conheçam, né, o poder de Deus através da palavra. Isso é muito importante. Agora, fala um pouquinho só sobre a igreja aqui, né? A primeira igreja da Posse, os cultos da igreja aqui, né? Sobre como a igreja acolhe os membros aqui, as pessoas que chegam. Fala pra gente. Isso é bom, né? Nós somos a primeira igreja batista da Posse, e a primeira igreja batista da Posse tem trabalhado nas diversas áreas, com crianças, com adolescentes,
com jovens, né? Com mulheres, com homens e música, né? É interessante que a gente tem uma orquestra. Entre os batistas, geralmente, né, não tem orquestra, né? Mas aqui na primeira igreja Batista da Posse, nós temos orquestra, com o nosso coral também. E já faço até um convite, né, quem toca instrumento, é membro de alguma igreja, se quiser vir conversar com a gente, conversar com o maestro Arilson, que tem ensinado todas as quartas-feiras, domingo de manhã, domingo à noite, você tem visto, né? A galera está aí tocando, louvando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Então, é importante a gente trabalhar em todas as áreas. E agora um projeto também com crianças aqui no bairro, onde a gente tem convidado as crianças para virem aqui para o bairro e elas têm participado, brincando conosco aqui nessa localidade, e isso tem rendido muitos frutos. Louvado seja Deus. E o arroba da igreja? Fala para gente. Arroba PIB da Posse, né? É o nosso Instagram. Você pode ir lá entrar, seguir a gente, compartilhar, ver as atividades que andam acontecendo. Tá muito legal. Agora nós vamos conversar com o executivo da ordem aqui dos pastores, o pastor César, que está promovendo isso, está organizando isso. E essa interação, pastor, é importante para os pastores batistas e entender também sobre sexologia, sobre outros temas que é importante, que está acontecendo aqui em outras igrejas da Igreja Batista daqui do estado do Rio de Janeiro e de Nova Iguaçu. Fala para a gente qual a satisfação de reunir esses pastores, esses ministros, para falar sobre esse tema. Bom dia, meus amados, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de nós. E nesse tempo, especificamente, nós conseguimos marcar uma agenda que é muito difícil com o doutor Técio. Técio Ribas é um homem, nessa área, uma das maiores autoridades nesses assuntos. E nós, como executivo, nesse tempo, nós estamos aqui para ajudar os pastores e conseguimos essa agenda com ele. E nessa manhã aqui, nós estamos dando graças ao Senhor pelo privilégio de estar promovendo e trazendo esses pastores todos, que é muito difícil reunir todos. E é uma grande parte da nossa nata aqui de Nova Iguaçu está aqui reunida nesse tempo para esse café, para esse almoço e para essa palestra que iniciará logo aqui dentro, que será uma bênção para a nossa subseção iguaçuana. Agora, a Associação Iguaçuana, ela também desenvolve outros temas, como a parte do empreendedorismo, tem reunião de empreendedorismo, reunião ministerial. O que mais de ações que tem para acontecer esse ano ainda, em 2026, na associação? Nós teremos agora o Lidere, vamos ter um treinamento com o nosso executivo, pastor Pedro Elísio, na primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Nós teremos o Lidere, que será semana que vem, num sábado, na nossa primeira igreja, que vai falar justamente sobre empreendedorismo também e sobre a nossa visão hoje como instituição e o que os pastores podem ser agregados dentro dessa visão. Então teremos um treinamento específico para toda a liderança, não só para os pastores. E também você está convidado para estar conosco lá na primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Agora, tem alguns pastores que não têm esse contato, de repente vai agora ver no programa Geração Talento, não tem esse contato direto, onde eles podem chegar, onde eles podem ir para fazer essa comunicação e ficar inteirado das agendas da Associação Batista aqui. Fala com a gente. O meu telefone é só entrar na nossa subseção iguaçuana, como ordem, mas vocês vão conversar agora com o pastor executivo, o pastor Alberto Stassi, e ele dará todas as informações da nossa BIG, que é a nossa associação, como ordem e como associação. Eu falo pela ordem, mas temos o pastor Stassi que falará pela BIG e dará todos os contatos e todas as redes para poder se comunicar e esses eventos especificamente, que também está sendo promovido por ele. Fala pra gente a satisfação de reunir esses pastores e fazer parte também de um tema tão importante que é a sexologia e outros temas nessas reuniões de pastores batistas. Bem, a Associação Batista Iguaçuana, meus irmãos, reúne cerca de 100 igrejas. Hoje nós temos uma previsão de termos aqui quase 50 desses pastores. E nós sabemos que cuidar bem dos pastores é cuidar bem das nossas igrejas. Quando falamos sobre família, esse é outro tema de extrema importância. Hoje estamos vendo tanto os pastores quanto as esposas também, falando sobre aquilo que é essencial para que um pastor possa cuidar bem do seu ministério, que é cuidar bem da sua família, cuidar bem do seu relacionamento. Quando cuidamos bem disso, aí sim nós nos preparamos para cuidarmos bem daquelas pessoas que estão conosco, que são as nossas ovelhas, né? E que precisam ser bem cuidadas, tendo como bom exemplo a própria família pastoral, né? Agora, nós conseguimos perceber que outros ministérios, outras igrejas, outras associações cuidam da família e também cuidam das famílias da igreja. Quando acontece um evento desse na parte executiva, da BIC aqui em Nova Iguaçu, quer dizer que está preparando a família para cuidar das famílias da igreja, é isso, pastor? Essa é exatamente a ideia. Pastores bem cuidados, famílias bem cuidadas, estruturadas, equilibradas, se preparam para servir não somente de exemplo, mas também para compartilhar um pouco das suas próprias experiências. O discipulado é isso, né? O discipulado é cuidarmos da nossa experiência, daquilo que nós vivemos e assim compartilharmos com as outras pessoas. Isso faz parte realmente do processo de discipulado, que é a missão da igreja, né? Agora,
Na BIG, na associação, existem outros temas também que são abordados. Inclusive, vai acontecer agora na Primeira Igreja Batista, tema sobre empreendedorismo, que vai falar para empresários. É o que você, como executivo, o pastor como executivo, o que você tem a falar sobre isso? É muito interessante, nós estamos nesse momento preparando um material para um documentário que são os 135 anos dos batistas no estado do Rio de Janeiro. E algumas coisas têm se marcado nessa busca, nesse conhecimento. Fé, esperança, resiliência e empreendedorismo são 4 legados que nós temos dos batistas brasileiros, dos batistas ao redor do mundo, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. É muito interessante nós descobrirmos que o evangelho começou a se espalhar para a maioria dos lugares do exterior do estado através de homens que eram chamados de colportores. Homens que saíam vendendo Bíblias, vendendo porções do Novo Testamento, vendendo as Escrituras e pregando o evangelho. Ou seja, o empreendedorismo faz parte das nossas raízes, é um legado que nós temos para oferecer para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. As nossas igrejas são marcadas pelo empreendedorismo. Nossos pastores são empreendedores. Muitas vezes pegam um trabalho da base, do zero, e fazem com que ele prospere. Isso é empreendedorismo e a Bíblia está cheia de exemplos como esse, né? Esse evento que está acontecendo aqui vai falar um pouco sobre sexologia, sobre a união das famílias, vai dar dicas e você representa as esposas dos pastores. Fala pra gente, pastora, qual a satisfação de participar, cuidar dessas mulheres, essas esposas dos pastores? Fala pra gente. Então, isso é algo muito útil, muito necessário. Por quê? Porque esses momentos cuidam não só da igreja, mas da família. E é isso que a gente precisa. Porque uma família bem estruturada, o pastor de bem com a sua esposa, com seus filhos, pode dar algo melhor para a sua igreja. E algo que precisa ser tratado em nós é a nossa emoção. Começando por mim e pelo meu esposo, para poder transmitir para as pessoas aquilo que a gente tem. Agora, a gente consegue perceber que as esposas dos pastores, elas aguentam uma barra tremenda, porque o pastor está sempre envolvido 100% na igreja. Tem que ser uma estátua ali, não pode fazer nada. Que ela é a esposa do pastor, né? A primeira coisa que acontece, as pessoas falam isso. O que você tem a falar sobre isso? Quando as pessoas elas não entendem o chamado ministerial do pastor, porque 50% do ministério pastoral começa pela esposa, né? E as pessoas quando acusam, o que você tem a falar sobre isso? Bem, esposa de pastor é uma mulher como qualquer outra. E o que mais dói na gente é quando vê a gente como super mulher, os nossos filhos como super filhos, né? Não, nós somos de carne e osso, somos como qualquer outra pessoa. A diferença é que nós temos um chamado e nós temos que lidar com famílias. Mas a nossa família não é tão diferente das outras. Nossos filhos erram, nós também brigamos, nós também discutimos. Mas a diferença é sempre buscar em Deus, né, proteção, para não só espiritual, mas cuidar também das nossas emoções, cuidar do nosso eu, fazer isso que a gente está fazendo hoje, né? Para que a gente seja assim, saudável. Porque um pastor, um casal pastoral saudável, torna a sua igreja saudável também. Agora, eu tenho que fazer algumas perguntas que é interessante, que o programa Geração Talento sempre fazendo isso, pessoal, pegando perguntas interessantes. Pastora, é uma realidade, né, que nós tivemos hoje em outras igrejas, as reuniões com as pastoras, e muitas delas trabalham na parte familiar, na parte terapeuta, na parte emocional, na parte empreendedorismo. Tem muitas esposas de pastor que são empresárias, né? E sai dessa posição. Quando chega na igreja, ela tem que mudar o foco, porque ali não é a empresária, não é a pessoa que tem problema. O que você tem a falar sobre essas reuniões que acontecem nas igrejas batistas e o tratamento, como é que as pastoras entram e como elas saem dessas reuniões que a pastora tem feito na Associação dos Pastores Batistas aqui em Nova Iguaçu? Em primeiro lugar, a gente entende que nós somos servos, né? Chegando numa igreja, a gente larga de lado os títulos, larga de lado a posição que a gente tem lá fora, porque aqui é todo mundo servo. E quando a gente entende isso, entende o nosso chamado, o nosso propósito, tudo flui. E o legal de tudo é que esposa de pastoral também tem seus talentos. Tem muita mulher talentosa, mulher empreendedora, mulher psicanalista. E nós usamos isso, né, pro Senhor. Na obra do Senhor, mas com muita humildade, sabendo que tudo vem dele e tudo é para ele. Fala pra gente aqui, doutor, qual a satisfação de participar, né, e falar sobre um tema tão importante para ministros, para pastores da Igreja Batista? Fala pra gente. Que às vezes a dificuldade do casal, e até pastores também, é muito pequenininha. Mas porque não sabe, às vezes uma coisinha tão pequenininha, ele deixa de crescer
e sofre, e às vezes tem que estar lá na frente com um sorriso nos lábios e sofrendo, e a igreja tem que trabalhar isso. Eu faço palestras há 46 anos, era médico, cirurgião, e há uns 26 anos atrás, Deus chegou para mim e falou assim: você vai largar a medicina e fazer a sua palestra. E eu, depois de uma experiência linda com Deus, resolvi largar a medicina. E hoje em dia eu rodo esse Brasil inteiro fazendo palestra. Deus tem sido muito bom para nós e tem dado experiências muito especiais para nós. Agora, o doutor é da onde mesmo? Qual a igreja batista aqui? Fala pra gente aqui. Eu sou da Igreja Batista Itacuruçá, lá na Tijuca, junto do Seminário Teológico do Sul. Agora, para esses ministros, esses pastores que querem conhecer um pouquinho o seu trabalho, bater um papo com o doutor, aonde eles têm que ir, o doutor? Fala pra gente. Rapaz, eu não tenho rede social nenhuma. Não tem rede social? Nenhuma. Um fala pro outro, e eu vou longe só um falando pro outro. Então eu dou meu telefone e as pessoas... Qual o seu contato? É 971-321-948. Isso. E aí pode conversar, a gente marca em palestra e tal. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, a consolação, a comunhão do Espírito Santo do nosso Deus, repouse sobre cada pastor, cada ministério presente aqui nesta manhã, cada igreja, cada esposa do pastor, sobre Carlão, sobre o doutor Tesso, a sua esposa também, e em especial com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, e assim nós findamos dizendo amém. Bem, programa Geração Talento vai ficando por aqui. Eu já quero convidar você para lá no @programa Geração Talento e seguir as nossas redes sociais, comentar, compartilhar. E você, tem um evento na sua igreja? Você tem um evento, você quer uma cobertura jornalística? Você quer uma cobertura de imprensa? Nós estaremos juntos quando você entrar em contato lá com emp.razarte e entrar em contato com a gente. O programa Geração Talento vai ficando por aqui. E até mais, pessoal.